Quem aí tem fé? Bora, rapaziada, bora pra resenha de segunda-feira. Eu tô curtindo toda segunda eu tô fazendo um vídeo de mais, assim, resenha, sem muita notícia, mais resenha pra gente trocar uma ideia de como foi o Coringão no final de semana, né? Pra variar, não foi tão legal, né? Não foi tão legal. E eu gostaria de usar esse vídeo pra gente conversar um pouco a respeito da situação do clube. Segundo os matemáticos aí, 60% de chance de ser rebaixado. E assim, se você analisar friamente, a coisa tá muito feia mesmo. Então vamos fazer o seguinte, galera, vamos trocar uma ideia, seja bem-vindo ao canal, não conhece o trabalho. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva, é sempre repetitivo, é sempre chato, mas o YouTube rouba uns 10, 15 inscritos por dia. Eu não sei o que tá acontecendo, se tá acontecendo eu não sei, mas enfim, nada vai fazer eu parar esse canal, nada vai fazer eu parar de produzir conteúdo pra vocês, tá? Então se você gosta do canal e ainda não é inscrito, poxa, galera, não custa nada, até clica em inscrever-se aqui embaixo, deixa o like e comente, tá? Ultimamente só os faixa preta tá assistindo o vídeo, então é pra esse tipo de gente que eu vou fazer esse conteúdo, tá? Galera, ontem eu fui pra Aparecida pagar promessa, eu fui com a minha mãe, né? E ela me presenteou com esse São Jorge, eu tenho um no meu quarto, tá? Pra quem tem fé, né? Eu tenho um no meu quarto e ela me presenteou com esse aqui e falou assim, ó, vou comprar um pra você, só que eu quero que você coloque no cenário, né? Minha mãe que assiste todos os meus vídeos, né? Acho que ela assistiu 2 minutos do primeiro. Viu? Falou assim, nossa, que merda. E não assiste mais, mas tá bom, mãe é pra... Eu ia falar que mãe é pra apoiar, mas eu acabei de falar que ela não apoia. Mas enfim, agora ela viu que o negócio deu uma engrenada, ela tá apoiando, assim. Então esse aqui é um presente da minha mãe, eu vou arrumar um lugarzinho pra colocar. E já vou aproveitar e falar também da situação do Coringão São Jorge, também padroeiro aí do Coringão, né, rapaziada? Santo protetor, galera. Vamos fazer o seguinte, vamos cruzar as pernas aqui pra agradecer que o joelho, apesar de lesionado, não me impediu de fazer o que eu mais gosto. Então muito obrigado, papai, Maria e todo mundo aí. Enfim, fé cada um tem o seu, tá? Estou expondo a minha. Enfim, que você seja uma pessoa boa, tá? É só isso que a gente... quer do outro, não precisa ser católico, não precisa ser evangélico, não precisa ser cristão. Você ser uma pessoa boa já é um bom caminho, tá? Vamos lá então, galera, o tiozão já deu a palestra dele, vamos falar sobre o Coringão. Vou colocar pra vocês aqui, eu gosto de colocar nesse canto a tabela atualizada. Essa tabela da ESPN é muito legal porque ela mostra o número de jogos a menos. O asterisco na frente do nome é o número de jogos a menos, como também tá marcado aí na legenda, né, rapaziada? Então vamos, com essa tabela, vamos tentar entender o tamanho do buraco. Do pelotão de baixo aí, o pelotão da frente aí não vou nem comentar, tá? Então de baixo pra cima, Atlético Goianiense com 12 pontos. E já os 22 jogos aí completados, né? Cara, enfim, o Atlético Goianiense realmente aí caminha a passos largos para rebaixar. E se eu não me engano, em 2007, que o Corinthians foi rebaixado, tinha o América de Natal. Se eu estiver falando besteira, me corrija, mas tinha o América de Natal que também fez um campeonato, assim, uma catástrofe. É uma semelhança, assim, que me causa um pouco de medo, confesso. Cuiabá, 19º colocado, só que 2 jogos a menos. Então tem 17 pontos, 2 jogos a menos. Se minha matemática não tiver tão ruim, ele pode ir a 23 pontos, passando o Corinthians. Fluminense, 20 pontos, 1 jogo a menos. Se ele vencer o seu jogo, ele vai a 23 pontos, passando o Corinthians. Que tem 21 pontos e já 22 jogos feitos. Vitória da Bahia, mesma situação do Corinthians, 22 jogos, 21 pontos. Internacional tem 22 jogos, só que ele tem 5 jogos a menos. São 15 pontos, cara. Então assim, a diferença do Inter pro Corinthians é de 1 ponto, mas o Inter tem 15 pontos a disputar. Claro que tem alguns confrontos aí que eles vão jogar entre eles. O que é pior, cara, porque é a certeza que alguém vai pontuar. Criciúma, 24 pontos, tem 3 na frente do Corinthians e 2 jogos a menos. Grêmio, 24 pontos, 2 jogos a menos. Juventude, 25, 2 jogos a menos. Bragantino, 27,
2 jogos a menos. Se você continuar na tabela, Vasco tem 27, um jogo a menos. O Galo e o Atlético do Paraná, 29, 8 pontos à frente do Corinthians e 2 jogos a menos. E aí tem a distância aí do 7º para cima. O Bahia tem 35 pontos. Aí já é uma distância considerável para o 8º colocado. Cara, o Corinthians, o Atlético Goianiense e o Vitória são os únicos clubes ali da parte de baixo que já fizeram 22 jogos. Então assim, o Corinthians, além de estar na zona de rebaixamento, o Corinthians tem jogos a mais que os outros clubes, cara. Então assim, não é que tá desesperador. Tá pior que desesperador. Sabe por quê, rapaziada? Se não bastasse, vocês já olharam os próximos jogos do Corinthians? Você já olhou, São Jorge? Vamos com o pai. Sábado, pelo Brasileirão, tá? Então eu vou ignorar os 2 jogos contra o Bragantino pela Sul-Americana, beleza? Pelo Brasileirão. Fluminense, sábado, 21 horas, no Rio de Janeiro. Fluminense brigando contra o Corinthians aí pela permanência na Série A, no Rio de Janeiro. Depois, Fortaleza. Fortaleza atualmente vice-líder, com um jogo a menos que o Botafogo. Ou seja, se o Fortaleza venceu o seu jogo atrasado, o Fortaleza é o líder do Campeonato Brasileiro no Castelão. Tá, não, vai melhorar. Vamos jogar em casa. Dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians, 114 anos. Flamengo. Terceiro colocado. Flamengo, terceiro colocado. Não, mas agora vai melhorar. Na sequência, Botafogo no Rio de Janeiro, atual líder do campeonato no Rio de Janeiro. Os próximos 4 jogos, Fluminense fora, Fortaleza fora, Flamengo em casa e Botafogo fora. 3 jogos, os 4 fora e 3 times do pelotão, os 3 primeiros do campeonato, praticamente. E o Fluminense, que tem jogos a menos e tá lutando contra o Corinthians aí pra permanecer na Série A. Só depois, rapaziada, só no dia 22 de setembro a gente vai ter um leve desafogo jogando contra o Atlético Goianiense em casa. E depois, na sequência, São Paulo no Morumbi. Vamos parar, vai. Vamos parar. Galera, a situação é muito delicada. Por isso que eu brinco na questão de fé, tudo. A torcida abraçou o clube, a gente tá fechado com o Corinthians, a gente tá... Se você perguntar pra mim, 12 de agosto, se você tivesse que apostar aí uma grana, você apostaria na permanência ou na queda do Corinthians? Eu apostaria na permanência. Ainda. Talvez sim, porque eu sou corintiano. Talvez se eu fosse qualquer outro torcedor, eu apostaria na queda. Mas eu ainda acredito na permanência do Corinthians. Na Série A do Campeonato Brasileiro. O trabalho do Ramon Dias é um trabalho de melhora. Só que é um trabalho de altos e baixos. Quando tá crescendo, do nada ele... É um trabalho que oscila muito. Como eu disse em alguns vídeos passados, o Corinthians precisa de reforços. O Corinthians precisa de atacantes. Não dá pra você conseguir sair dessa situação com o Romero, com essa molecada, Wesley, enfim, Pedro Raul. O Corinthians precisa de reforços. Mas é um time que não tá tão ruim igual já foi dias atrás. Isso dá uma certa esperança para a torcida do Corinthians. Mas se você fizer o que eu fiz agora de pouco, pegar a tabela com os jogos em haver e os próximos adversários do Corinthians, você nota que a situação é muito pior do que simplesmente você bater o olho, achar que todo mundo já tem 22 jogos e você não enxergar o que está por vir aí nos adversários. Você fizer só isso no grosso, você vai falar, pô, tá feio, mas tem ali 1, 2 pontos, 2 vitórias, a gente se livra. Não, porque o Corinthians tem mais jogos que os adversários, entendeu? E como eu disse, se tiver confronto direto entre eles, com certeza alguém vai pontuar. Né? Vai ter um vitorioso ou vai ter empate. Eles vão pontuar. Ou seja, isso vai jogando o Corinthians mais pra baixo, cara. O Corinthians vai ficando cada vez mais pra baixo. Vamos lá.
temos 4 finais dificílimas pela frente. E como eu disse, depois pega o Atlético Goianiense e pega o São Paulo. E não necessariamente o Atlético Goianiense em casa, o Corinthians vai ganhar também. Porque não ganhou nem lá e tá só pipocando dentro da arena, essa é a verdade. Mas assim, são 4... Cara, se o Corinthians não pontuar, o que não é muito difícil de acontecer, se o Corinthians não pontuar nesses próximos 4 jogos, aí, rapaz, aí eu já não sei mais o que eu vou pensar, velho. Aí eu já, de repente, minha fé como corintiano, de repente não vá se sustentar tanto igual está hoje. Sei que tem muita gente, muito corintiano inclusive, que já jogou a toalha. Eu vejo nos grupos, nos fóruns. Eu não joguei. Eu ainda acredito nesse time que tá jogando com vontade, tá jogando com raça, mas é um time limitado. Mas a gente precisa, novamente, focando, a gente precisa de reforços, tá? Porque a situação realmente nos próximos 4 jogos é muito desesperadora. É muito desesperadora se você for analisar friamente a situação, tá? Galera, o que vocês acham da situação do Corinthians, tendo como base isso, os jogos a menos das outras equipes e os próximos adversários? Meu olho dói, eu não sei se é vontade de chorar, o que é coceira mesmo. O que vocês acham, galera? Tá? Comente aí e vamos ter fé. Sempre. Desistir nunca. Vai, Corinthians, eu quero pegar esse vídeo lá no futuro e falar: deu certo. Tomara.